Olá pessoal, graça e paz no ar, nosso programa Tempo de Consagração, o programa da sua família, da nossa família, feito com muito carinho a você, pela comunidade batista. No programa de hoje teremos uma palavra abençoada com o pastor Carlos Fernandes. E por falar em pastor Carlos, eu quero aqui, mais uma vez, apresentar para você o livro Tempo de Consagração. Uma leitura muito importante, muito especial, que eu tenho certeza que vai contribuir muito no seu tempo de consagração. Então, leituras especiais, são 30 dias de meditações escritas com muito carinho pelo pastor Carlos. Quer saber como adquirir? Tá aí na tela o nosso WhatsApp, liga pra gente, manda mensagem, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. No ar, Tempo de Consagração. Nós vamos falar de um homem de Deus também, que levou a palavra do Senhor para um dos rincões deste mundo, seguindo obstinadamente o texto de Mateus 16, 25. Abra sua Bíblia, Mateus 16, 25. A palavra do Senhor nos diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Oremos. Pai querido, Pai celeste, obrigado, Senhor, por cada irmão, cada família aqui representada. Obrigado por este momento que temos para estudar a Tua palavra, conhecer mais da Tua vontade. E, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos leve a compreender de fato o compromisso que precisamos ter, desenvolver e estabelecer contigo, Pai querido. Pai, que nesta hora, ó Deus, nossos corações estejam desejosos de fato de compreender mais do Teu querer e da Tua vontade. Que nada nos atrapalhe, ó Pai. Que nada, ó Deus, nos distraia, mas que o Senhor nos conduza nesta noite, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Essa noite eu quero falar de uma das pessoas mais inspiradoras. Sua vida é um impacto mundial até hoje. Nós vimos já a história, na semana passada vimos de William Carey, o sapateiro de Cristo, que promoveu um grande impacto na Índia e foi uma pessoa muito obstinada, mas a história são mais ou menos semelhantes com países diferentes, mas a história deste homem é uma história mais difícil que a história de William Carey. A história de William Carey nos traz uma clareza de que, ao pregar o Evangelho, Deus o desafiou que ele mesmo estivesse vivendo o Evangelho. Eles são contemporâneos de Charles Spurgeon, que nós estudamos aqui também. E vimos a história de Charles Spurgeon, um jovem que se converteu aos seus 14 anos numa igreja pequena na Inglaterra, numa noite fria, gélida, derramando a neve, e seus pais indo à igreja. Aquele jovem ouve uma palavra e ele se converte. E através da vida de Charles Spurgeon, ele impacta William Carey, e nessa noite nós vamos estudar a vida de Adoniram Judson, que ele é um americano que nasceu em 1788, filho de um pastor intelectualmente brilhante, mas passou por um período de ceticismo no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Nós vivemos uma geração de crentes que buscam conforto, que buscam segurança,
Nós vivemos uma geração de crentes que querem resultados rápidos, imediatistas, e por isso eu vejo que muitos não conseguem perseverar na sua carreira cristã, na sua vida cristã. Muitos, infelizmente, têm abandonado o caminho de Cristo Jesus. Se você olhar para a palma da sua mão, você consegue alistar pelo menos 5 pessoas que você conheceu que um dia estavam num banco de igreja, servindo na obra do Senhor. O que é triste, você pode contar hoje 5 pastores, ex-pastores. Queridos, eu sou de uma geração que eu nunca tinha ouvido falar de ex-pastor. Hoje nós vemos, eu fui pastor. O que está acontecendo com o povo de Deus? Porque as pessoas estão deixando de obedecer o caminho de Cristo Jesus. Pode passar, Ana? Então nós estamos, nesta noite, conhecendo um homem que é para nos desafiar. Porque o encontro com Cristo, o compromisso com Cristo, precisa nos levar a uma mudança de vida, como nós vimos hoje pela manhã. E o chamado de Deus não é apenas para alguns, é para todos de nós. A missão é de todos, fala comigo, a missão é de todos. A missão não é só de alguns, a missão é minha, a missão é sua. Pode passar, Ana. Nessa noite, então, eu quero que você conheça este homem que pagou o preço de obedecer a Deus. E foi um preço altíssimo. Foi um preço altíssimo, você verá. A biografia de Adoniram Hudson, ela não é apenas uma história do passado, ela é um desafio para o nosso presente. Ela nos ensina que a obediência não pode ser secundária na vida do cristão. A obediência, ela não é opcional. Muitos acham que existe uma opção, mas ela não é opcional. Judson viveu um período em que ele tinha que perseverar e continuar. E nós vamos ver um pouquinho desses desafios de sua vida. Pode passar. Nós vemos que ele enfrentou doenças tropicais severas, ele foi acometido de malária, ele foi acometido de doenças que lhe causaram tremores por toda a sua vida, isso logo no início do seu trabalho. Ele sofreu perseguição religiosa, onde ele foi espancado em praça pública. Ele sofreu uma prisão brutal por 2 anos, porque ele estava simplesmente pregando o Evangelho. Ele passou 5 dias sendo esmurrado, espancado, dentro de uma prisão, porque amava Cristo Jesus. Ele enfrentou a morte de 2 esposas. Ele sofreu a perda de 5 filhos, ele enterrou, ele passou pelo pior sofrimento que alguém pode sofrer. Ele pregou obstinadamente por mais de 7 anos, sem ver nenhuma conversão, nenhum fruto de arrependimento, mas ele não desistiu, porque ele entendeu que as sementes que ele estava semeando são sementes eternas, porque a semente do Evangelho, ela é uma semente eterna, amém, querido irmão? Nessa época de triunfalismo, nessa época de confissão positiva, nessa época em que as pessoas querem receitas de que façam alguma coisa para dar certo como resultado final, é importante que eu e você conheçamos um homem que nadou contra a maré, que mesmo não dando nada certo em sua vida, ele seguiu obstinadamente servindo a Deus. Pode passar. A próxima slide, então, nos mostra este homem, o legado que ele deixou ao mundo. Não, é lá, devagar. Ele traduziu a Bíblia completamente para um idioma que nem letra tinha. Ele foi missionário na Birmânia,
onde era uma língua ágrafa. Você sabe o que significa uma língua ágrafa? É uma língua apenas oralizada. Ela nunca teve alguém que tivesse traduzido essas consoantes, essas palavras, formado as primeiras palavras. Ele foi responsável para que toda esta nação, depois da sua primeira gramática pronta, pudesse ser então alfabetizada. Birmânia hoje é conhecida como Mianmar. Mianmar hoje é um país onde os grupos terroristas do ISIS tentam entrar e impor a religião islâmica, mas esses irmãos, eles aprenderam com este herói da fé, com Adoniram Hudson, de que vale a pena servir a Deus. Em Mianmar, cristãos estão sendo mortos dentro das igrejas, mas eles acreditam, eles matam esses homens e mulheres dentro das igrejas, isso recentemente, isso no último ano, e eles queimam essas igrejas, mas no outro dia, vem uma família, e chega outra família, e naquela igreja que morreram 100, 150 pessoas, na outra semana tem 300, 400 pessoas reerguendo as suas igrejas, porque essas igrejas foram formadas na história de um homem que perseverou em obedecer a Deus, um homem que perseverou e foi obstinado em obedecer a Deus. Pode passar. A fé, querido irmão, ela não pode ser simplesmente algo que eu acredite que seja um conforto. A fé não é um conforto. O texto do Senhor Jesus, o que ele diz aos seus discípulos é: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. O chamado missionário não é um convite para mim e para você, pelo contrário, é um chamado de entrega total. Quero apresentar para vocês a Matilha Lifestyle. É muito estilo para você praticar esporte, manter sua saúde e, claro, cuidar dos seus olhos contra os raios UV. O que você está esperando? Matilha Lifestyle. Mude você e depois o mundo. Deixe sua marca. A vida é a arte de se reinventar. Faça o vestibular digital e agendado na Unifam. Ensino de excelência. Cursos de graduação com conceito máximo no MEC. Inscreva-se pelo site unifam.edu.br. O conhecimento tem a capacidade de mudar sua realidade. Unifam, Centro Universitário Alfredo Nácia. Transformando você em sua melhor versão. Administração Professor Alcides. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora. Quero fazer um convite especial para você estar nos visitando aqui na nossa igreja, Comunidade Batista. O endereço está aí na tela. Todo domingo às 10 e às 18h30, quarta-feira às 19h30. Demais programações você encontra nas nossas redes sociais. Aguardo você no nosso próximo encontro aqui pela TV Capital, Canal Promessas, com o nosso programa Tempo de Consagração. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.